Bom, hoje nós vamos responder uma pergunta, porque eu acho que deve ser uma pergunta de que vários escritores tenham, que a gente viu nas redes sociais, que é: o que fazer quando você tem mais de uma ideia de história e quanto tempo gastar nessa ideia? Bom, na verdade, essas duas perguntas vão se desdobrar em mais, mas de qualquer maneira, o que fazer quando você tem mais de uma ideia? Anota tudo que você tem na sua ideia, né? Então, anota, dá uma sinopse, se tiver o personagem, anota o personagem e guarda, né? Faz isso com todas as ideias que você tiver. E aí você vai escolher, né, a ideia que você vai trabalhar. Agora, é complicado, porque você fala assim: como eu vou escolher essa ideia? Isso depende, porque, por exemplo, qual vai ser o tamanho da ideia? De repente você tem uma ideia que você fala assim: olha, essa ideia ela funcionaria bem num conto, ela é mais curta. Essa ideia funcionaria bem numa noveleta, ela é um pouquinho mais longa, dá para desenvolver um pouquinho mais. Ah, essa ideia não, essa ideia dá para trabalhar, tem mais personagens, tem mais texto, dá para trabalhar, tem mais trama, né? Dá para trabalhar num romance. E por que eu digo isso? Primeiro, a gente já comentou, né? O conto tem até 7.500 palavras, a noveleta tem de 7.500 a 17.500 palavras, e mais 17.500 palavras é o romance. E eu digo isso por quê? Porque é o tempo que vai determinar. Quanto tempo você tem focado, quanto tempo você pode determinar por dia para escrever, e quanto tempo você vai demorar para escrever, desenvolver essa história, né? Por exemplo, vamos imaginar um conto, por exemplo. Um conto, tem autor que consegue escrever um conto em um dia, tem autor que consegue escrever um conto em uma semana, né? 2 semanas, imaginando que você sempre vai precisar rever, reescrever, reler, né? Fazer tudo isso de novo, não é simplesmente escrever e está pronto. Uma noveleta é a mesma coisa, vai demorar o quê? 1 mês? 2 meses? De novo, porque é uma coisa maior, né? E um romance, olha, vamos lá, é complicado, porque você pode ter você tem autores que escrevem um livro por ano, autores que escrevem um livro cada 2 anos, você tem autores que demoraram 5 anos para escrever um livro, então... E eu tô falando de autores famosos, livros best-sellers, né? Então é complicado, assim, você tem que ver o quanto tempo você tem para dispor, e quanta energia, e quanto você... Né? E até a ideia, porque não adianta você falar: eu vou guardar 1 hora por dia, e aí você senta na frente do computador e fica travado. Inclusive nós temos até um vídeo sobre isso, sobre bloqueio do escritor, né? Vale dar uma olhada. Então, você tem que pensar nesse aspecto, porque esse aspecto nos leva ao terceiro aspecto: qual ideia eu vou começar? Depende. Por quê? Porque, por exemplo, se você é um autor que está começando, eu resolvi virar escritor esse ano, seria melhor você começar num conto, que é uma história mais despretensiosa, menorzinha, mais fácil de você trabalhar. Depois do conto você seguir para a noveleta, e da noveleta seguir para o romance. Porque se você começar já no grande, sem nenhum treino, né? Vou começar a escrever meu romance. Às vezes você fica travado nele por muito tempo, porque você não tem que fazer pesquisa, um monte de coisa, né? E isso vai te travar, né? Você vai perder a motivação. Então, inclusive, em relação a esse ponto, nós temos que, para você escrever, determina uma meta, né? Metas, na verdade, é o que eu falo, metas e objetivos, né? Então, metas seriam de curto e médio prazo, e objetivos seriam de longo prazo. Porque eu já cheguei a comentar isso a respeito. Se eu chegar para você e falar assim: escreva 1 página por dia. Aí muitas vezes, muita gente vai olhar e falar: mas 1 página por dia é ridículo. 1 página por dia são 365 páginas por ano. Então, 365 páginas por ano, se a gente pensar em página de Word, né, que são 2 laudas, que seriam 2 páginas de livro, dá 4 livros por ano, né? Escreva 1 capítulo por mês. Fala: mas 1 capítulo por mês é pouco. Bom, se você for pensar 1 página por dia, você está falando em 30 páginas por mês,
e um capítulo por mês está falando 12 capítulos por ano, você de novo está falando 2, 3 livros por ano. Então, calma. Às vezes você não consegue nem fazer isso. Às vezes você está empolgado, você consegue 2, 3, 4, com esse autor que você vai até 7 páginas num dia. Mas nem sempre é assim, então cuidado. Né? Então não fica falando assim, eu vou escrever 10 páginas por dia, porque aí você vai lá, de repente você começou a escrever, lançou lá suas 10 páginas, consegui 10 páginas hoje. Aí amanhã acontece alguma coisa, você não consegue fazer 10. Aí no dia seguinte você vai querer fazer 15 porque você só conseguiu fazer 5 no dia anterior. Aí se você não conseguiu fazer nem 10, imagina você vai fazer 15. A coisa vai virando uma bola de neve, quando você vê você está atrasado, está estressado, não consegue, exatamente por esses motivos, não consegue, está bloqueado, né? Não consegue escrever. Então cuidado. Né? Um outro ponto, até em relação ao que escrever, né? Então, imagina, eu estou discutindo em relação a tamanho. Né? Agora vamos falar em relação a tema. É procurar o que está bombando, o que talvez vai estar bombando quando você terminar. Né? Então, digamos assim, porque você assim, mas eu só vou escrever um conto. Um conto é rápido. Sim, mas você vai colocar esse conto onde? Você vai publicar ele num livro que está saindo? Não. Você vai juntar vários contos temáticos e criar um livro? Vai demorar um tempo. Talvez não demore tanto quanto você escrever um romance, mas vai demorar. Ou eu vou mesclar com algumas noveletas, né, umas coisas maiores, e fazer um livro, de novo, vai demorar tempo. Então, uma coisa que eu costumo dizer, em relação ao mercado literário, é complicado você ver o que vai fazer sucesso no futuro. Você pode sempre procurar o que os editores lá fora estão fazendo. Eu lembro que eles tentam, né, fazer predições. Então, esse livro não vai sair nenhum livro de terror muito grande, talvez vai ser bom para os autores de terror. Às vezes acertam, às vezes não dá para você criticá-los por estar tentando, nem dá para você falar que eles vão dar certo 100%, nunca vão. Né? Mas uma chance que você tem é, por exemplo, e eu já comentei isso várias vezes em cursos, né, em palestras, olha, dá uma olhada no que o cinema está lançando. Até porque o cinema faz muita adaptação. Né? Então, eu não digo só adaptação, mas, por exemplo, você vai falar assim, vai sair X, 1, 2, 3 filmes de ficção científica o ano que vem, por exemplo. Interessante. Quem são os diretores? Quem são os atores que estão ali? Você sabe mais ou menos os atores e os diretores que estão ligados, têm grande chance de sucesso. Pode dar errado? Claro que pode. Mas é aquela coisa, você tem que tentar. Né? Como é que você vai predizer o futuro? Você não consegue, entendeu? Você não consegue ver que livros vão ser best-seller o ano que vem, mas como o cinema é uma coisa mais, tem mais gente, né, envolvida, então você entra lá no Internet Movie Database, IMDb, você vai ter lá, o Tom Cruise vai fazer eu mesmo recentemente vi que ele vai terminar um filme, a data prevista é 2029, ou seja, imagina, então não é nem o ano que vem, né, daqui a uns 4, 5 anos. Então, dá pra você prever, você fala assim, o Tom Cruise, vamos ver o diretor, né, não sei o que, de repente a história é interessante. Pode dar certo? Pode. Pode não dar? Também. É só uma ideia. Né? E finalmente, assim, quanto a essa questão de escrever, né, você vai decidir o que você achar mais interessante. Pensando que, evidentemente, se você falar em temas, se você for escrever um tema que você está mais acostumado, vai demorar menos. O que você estiver menos acostumado vai demorar mais. Né? Então, por exemplo, se eu for considerar uma ficção científica, eu vou demorar mais tempo, vou ter que fazer muita pesquisa. Porque eu não tenho essa pesquisa determinada, né? Eu já não faço normalmente. Já a fantasia, como eu gosto de mitologia, como eu gosto de história, cultura celta, cultura nórdica, Idade Média, eu já tenho tudo isso meio já determinado. Assim, eu não preciso ir muito fundo porque eu já fui muito fundo, é só rever. Né? Eu tenho menos
pesquisa para fazer, a pesquisa vem mais rápida, né? Que nem a Márcia, que trabalha comigo aqui no Aliteração, ela aposta no policial, então ela já tem toda a pesquisa feita, ela sabe como funciona a lei, ela não é, eu vou escrever um policial, como funciona a lei? Eu preciso ver como funciona um policial trabalha, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Tudo isso é informação que ela já tem, ela não precisa pesquisar, ela precisa rever, né? Então, para ela é mais rápido. Mas se eu chegar para ela e falar, vai fazer uma ficção científica, vai fazer um terror, ela vai ter que começar a pesquisar, vai ter que ler. Então, tudo isso vai depender do que você quer fazer, o que você tem facilidade de fazer, né? Porque pesquisa é sempre muito importante, né? E sobre, até uma curiosidadezinha final, né? Eu lembro que um dia eu vi um vídeo do Neil Gaiman comentando que ele sempre tem 2 livros engatilhados que ele está escrevendo. Porque quando é bloqueado em um, ele se sente bloqueio em um, né? Ele vai para o outro e continua a escrever. De novo, é pessoal. Eu não faço isso. Eu não vou dizer faça isso. Você pode não se sentir bem. Eu não me sinto bem. Eu trabalho sempre uma história por vez. Entendeu? Então, mas sou eu, é ele, a ideia. Se você gostou, usa. Se você não gostou, não usa, né? E cuidado. Então, é aquela questão. Você teve uma ideia, anota tudo sempre, porque você pode esquecer, mas o computador não vai perder, né? E aí você decide o que você vai fazer pela sua facilidade, pelo tempo que você tem, pelo tempo que você quer gastar no projeto, determina os metas e objetivos e segue em frente. E vai até o final, porque esse é outro ponto. E ficar deixando o projeto pela metade. E também não se preocupe, é uma coisa normal. Todo escritor tem projeto parado pela metade. Eu tenho projeto parado pela metade, mais de um. Tenho a Márcia da Aliteração também tem projeto. Então não acha que você vai ser o único escritor que tem um projeto parado pela metade. Não, não é. Essas palavras sobre o tema tenham ajudado, né? Se você gostou, curte, compartilha com aquele seu amigo escritor que está com dúvidas sobre o que vai escrever. Segue a gente no Insta, no Face, no YouTube. E até a próxima.